Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, o seu professor de estatística do período remoto. No vídeo de hoje, na companhia de Blue e Jade, falaremos do teste T de Student, o teste T para comparação de duas médias. Então, desde já, peço o seu like, peço o seu gostei, peço para se inscrever no canal, a inscrição de vocês é bastante importante para ficar atualizados dos vídeos que aparecerem. E vamos para os vídeos. Vamos lá, gurizada. Então hoje nós vamos falar de teste T, tá? Por isso que eu trouxe os nossos dois passarinhos, porque é para comparar médias, tá? De dois grupos. E os dois grupos mais utilizados são os grupos de homens e mulheres, tá? Então, Blue, Jade, tá? Então é por isso que eles estão aqui para curtir esse vídeo com a gente. Vamos então para a nossa análise. Bom, como é que faz o teste T? Né? Então, o teste T ele parte desse princípio, então, de que a gente tem dois grupos com duas médias diferentes e, obviamente, por ser um teste T, o menu dele é o t-test. Tá? O teste T mais comum é o de amostras independentes, que é o que nós vamos aprender agora. Tá? Uma amostra é o mais simples que tem, e amostras pareadas são quando a gente investiga os mesmos sujeitos antes e depois. Mas o vídeo de hoje é sobre duas amostras independentes e somente duas, tá? Somente duas. Vamos a ele, então vamos a ele, tá? Eu esqueci de falar, o nosso banco de dados, tá? Esse banco de dados é um banco de dados da minha orientanda, Amanda Tosta, minha primeira orientanda de trabalho de conclusão de curso na UF, minha primeira nota 10, veio uma sequência de trabalhos de conclusão nota 10 depois, e a Amanda foi quem abriu a sequência, tá? E ela fez um trabalho sobre relacionamentos abusivos, assim, a gente quis saber quem que é mais abusivo na relação, são homens ou mulheres? Essa foi a nossa pergunta de pesquisa. Entretanto, para o Blue e para a Jade não brigarem, a gente vai analisar uma variável chamada estilos de apego, assim, que é uma variável que eu pesquiso bastante, que tem bastante nas minhas teorias, que, e, enfim, para quem não conhece, os estilos de apego são dois, assim, dois eixos que a gente tem no apego que são bastante importantes, os eixos da ansiedade e o eixo da evitação, tá? Então são dois eixos que a gente tem nos nossos estilos de apego. Então vamos fazer a nossa análise de teste T para duas amostras independentes, tá? E aí aqui embaixo, né, na grouping variable, essa variável de agrupamento, sempre vai ser a variável categórica, tá? Teste T sempre uma variável categórica, uma variável escalar. A variável que vai embaixo, grouping variable, sempre é variável categórica. Aqui admite, tem até assim, ele admite uma variável ordinal, mas a variável vai ser tratada como categórica. Assim, tá? Então, sempre coloquem a variável categórica binária, quer dizer, ela tem que ter duas categorias também para fazer o teste T, isso aí é extremamente importante, tá? Que é o caso do sexo. A gente está trabalhando com duas categorias de sexo, no caso masculino e feminino. Tá? E aqui em cima, variáveis dependentes, variável com reguinha, variável escalar. Tá? E aí nós vamos colocar os estilos de apego. Deixa eu ver se eu acho onde é que eles estão. Aqui, ansiedade e evitação. Tá? Em colocando aqui, ele já fez o meu teste T de Student e eu percebo que temos duas diferenças significativas, tá? Então, tanto a ansiedade quanto a evitação são significativas. A evitação, no entanto, tem um sinal oposto aqui, tá? Então, o que significa que eu agora não sei qual que é o grupo 1, qual que é o grupo 2 aqui nessa codificação, mas
em uma análise os homens vão ser mais e na outra as mulheres vão ser mais, tá? Para saber qual que é, a gente vai chamar as estatísticas descritivas, vamos chamar essas estatísticas descritivas. Então, o que que acontece? Então, mulheres são mais ansiosas, têm uma média maior de ansiedade, enquanto homens têm uma média maior de evitação. E essa diferença é significativa, tá? Essa diferença de médias. Ele coloca a mediana aqui, mas TST trabalha com médias, tá? Assim, a gente... Min é média, lembrando, e median não é média, median é a mediana, um falso cognato. Isso aqui é desvio padrão, e aqui é standard error, standard deviation, standard error, desvio padrão e erro padrão da média. Tá? E aqui é N é o número de participantes. Uma peculiaridade que assim que às vezes as pessoas perguntam, que talvez quem esteja começando a estatística pergunte, mas como é que tu vai comparar 460 mulheres com 85 homens? Tá? Tem muito mais mulheres aqui. Mas no caso, a gente tem uma comparação de médias. Assim. Então, tanto faz assim, se eu tiver muito mais mulheres ou muito mais homens, a gente vai estimar a média. Assim, se as mulheres forem mais tiverem maior ansiedade, independente do tamanho da amostra, se na população elas forem mais ansiosas, a gente espera que isso pegue, mesmo que uma amostra seja maior do que a outra, né? Tá? Então, as mulheres, no caso a Jade, tem uma maior ansiedade, a Jade está aqui, tem um apego muito ansioso, a coitadinha está explodindo de ansiedade. Ela acha que o Blue vai deixar ela, assim, tá muito preocupada com isso, e o Blue é meio evitativo, o Blue não quer nem dar bola, e a Jade tá bloqueando aqui, o Blue nem dá bola, porque o Blue tem um apego muito evitativo, ele tá meio que evitando a Jade, porque, enfim, a Jade, quando dá essas crises de ansiedade, fica enchendo o saco. E o Blue não tá com muita paciência, o Blue quer ficar mais na dele aqui, tá? Então, isso que quer dizer esse dado aqui da ansiedade e da evitação. Certo? Então, essa é a nossa estatística. Vamos ver o que mais dá para pedir. Diferença de médias, tá? Diferença de médias está aqui, e a diferença de médias nada mais é do que uma média menos a outra, assim, 3,78 menos 3,36 vai dar 0,41. Então vamos fazer a soma, 41,9, 0,42, né? Enfim, vai dar certinho a nossa soma. Soma aqui o do masculino com a diferença de média vai dar o do feminino, tá? Mas, enfim, é um menos o outro. E tem um erro padrão dessa diferença de média, tá? Também que é importante, tá? E aqui é uma diferença de média negativa, então, porque é o feminino que vai ser sempre o grupo 1 menos o masculino, tá? Então, isso aqui vai dar negativo menos 0,24 aqui arredondando, tá? Com seu respectivo erro padrão. E aí tem um intervalo de confiança, tá? Assim que a gente pede, que a gente sabe que a diferença de médias é alguma coisa dessa aqui, é 0,41, mas com 95% de chance de estar certo, eu posso afirmar que está entre 0,10 e 0,73 essa diferença de média. Pode ser ou menor ou maior do que eu estimei, tá? Tal qual é a margem de erro quando a gente vê pesquisas eleitorais que vocês estão acostumados. E aqui a gente tem na margem de erro pode haver uma igualdade em evitação dentro da margem de erro, tá? Uma praticamente igualdade, mas mesmo dentro da margem de erro, 95% de certeza, os homens são mais evitativos, tá? Tem um apego evitativo mais forte do que as mulheres. Outra coisa assim muito importante do Jamove, que o SPSS não tem, e eu sempre sofria quando dava SPSS, porque o SPSS não tinha um botão para clicar, tu tinha aqui para uma planilha de Excel calcular no braço, é o tamanho do efeito. Tá? Então, o tamanho do efeito, ele é uma estatística que é o D de Cohen, então ele é uma estatística para falar mais ou menos
A grosso modo é quantos desvios padrões essa diferença de média se traduz, qual que seria a quantidade de desvios padrões que é essa diferença de média, tá? Então o tamanho do efeito ele serve para quê? Porque o teste T, se eu tiver amostras muito grandes, ele vai ser sempre significativo. Sim. Uma diferença muito pequena vai ser significativa quando eu estiver trabalhando com uma amostra muito grande. E se eu estiver trabalhando com uma amostra muito pequena, mesmo diferenças muito gritantes, elas não vão ser significativas. Então, para isso, a gente relata esse tamanho do efeito que é o D de Cohen. Tá? Então, e aqui a gente vê que a gente tem uma diferença que já é considerável. Um D de Cohen desse tamanho já é um D de Cohen que a gente dá para dizer que existe uma diferença independente do tamanho da amostra, não é um viés de ter uma amostra grande que está causando essa diferença significativa do ponto de vista estatístico aqui, tá? Tanto na ansiedade quanto tanto na ansiedade quanto na evitação, tá? É, vamos ver o que mais que a gente tem. A gente tem também no intervalo de confiança do D de Cohen, dá para pedir aqui, tá? A gente vê de quanto até quanto, tá? Assim, que essa diferença de tamanho de efeito, assim, qual que é esse tamanho do efeito, então a gente consegue ver intervalo de confiança 95%, que é usual, não vou mexer nisso, mas poderia ser 99%, aí eu esticaria essa média, ou poderia ser 90%, eu diminuiria isso, né? Mas 95% de intervalo de confiança é um número bom, é o que as pesquisas eleitorais usam e acho que não tem por que usar um valor diferente disso, tá? Então tá, a gente falou todas as estatísticas descritivas. Vamos falar dos testes T, tá? No teste T a gente pode usar o fator de bias, estatística bayesiana aqui, mas eu não queria entrar nisso para curso de graduação, acho que não vale a pena, tá? Mas a gente tem o Woodman-Whitney, tá? Que é outra estatística. O Woodman-Whitney é um teste T não paramétrico, tá? Quando a gente quer trabalhar com variáveis ordinais ou mesmo amostras muito pequenas com uma variável escalar, muitas vezes pesquisadores optam por usar o Woodman de Mann-Whitney, nesse caso o maiúsculo de Mann-Whitney, ao invés do teste T. Tá? Então, mas a gente tem duas variáveis que, em princípio, nós vamos tratar como escalares. Tá? Mas se tu for mais purista, pode tratar isso aqui. A nossa ansiedade e nossa evitação foram medidas por instrumentos psicológicos com escalas do tipo Likert, tá? Assim, que em psicometria, nas playlists de psicometria, em alguma delas se ensina o que é uma escala Likert, e pessoas mais puristas tratam isso como uma variável ordinal. Aí nós vamos usar o Woodman-Whitney, continua significativo aqui, tá? Não mudou a questão de ser significativo. Então não briguemos por causa disso, tá? E tem todas as estatísticas aqui enfim. E outra estatística que ele coloca aqui é o teste de Welch, tá? É o T de Welch. Tá? O T de Welch ele é um teste T para quando eu não trabalho com amostras homogêneas. O que seria essa amostra homogênea? Eu tenho a curva normal dos homens, que esse aqui é a mulher, curva normal dos homens, do Blue, curva normal das mulheres, que é a Jade. Tá? Então tem as duas curvas normais. Tá? As duas curvas normais podem ter o mesmo formato de sino perfeitinho, mas pode ser que uma seja disforme, seja mais, sei lá, assimétrica, pode ser uma leptocúrtica, outra é platicúrtica, sei lá, a gente tem algum desvio na normalidade, alguma diferença nessas normalidades. Quando isso acontece, se recomenda utilizar o teste de Welch ao invés do teste T. Se a gente usar o teste de Welch, continua sendo significativo, também não vai mudar muita coisa.
Como é que a gente vai saber se a gente tem problema na normalidade? Nós vamos clicar num teste de normalidade. No caso, o teste Shapiro-Wilk, tá, que é a estatística descritiva de grupo, continua embaixo. O teste Shapiro-Wilk é significativo. Então, e aqui está dizendo que todos os testes de normalidade são assim, tá? Um baixo p-valor, um baixo valor de p, sugere a violação da assunção da normalidade, da assumption, como é que traduz assumption? Do pressuposto de normalidade, tá? Então, um valor P baixo, significativo, geralmente tem gente que fala que tem que ser significativo para ser baixo. Aqui, como é o caso de normalidade, tem gente que sugere que é menor que 0,20, tá? Então não é 0,5, é 0,2, e não é 0,2, é 0,2, 0,20 e não 0,5, tá? Repetindo esse valor para não passar batido, assim. Então se sugere esse como ponto de corte para se dizer que teve uma violação do pressuposto de normalidade e aí se utilizaria esse teste de Welch no lugar, então seria mais preciso, assim. Mas, enfim, muitos pesquisadores têm usado o teste T, enfim, mas essa correção se faz mais adequada, tá? Outro teste é o de... esse é o teste de normalidade, tá? Mas a gente tem o teste de homogeneidade da variância e esse não é significativo. Então, por isso que ele sugere o T, assim, tá? Em termos de... a gente tem um problema na normalidade, ok, é um pressuposto, mas em relação à homogeneidade da variância, a gente tem duas variantes homogêneas. Então, as duas ferem a normalidade, mas ferem a normalidade mais ou menos do mesmo jeito. Tá? Então, em princípio, eu ficaria com o T mesmo, não iria para correção de Welch. Tá? Já vamos para o T. Mantemos o T assim, mesmo com esse problema no Shapiro-Wilk. Tá? E esses pressupostos são importantes a gente relatar, mas a gente, em princípio, não deixa de fazer o nosso teste por causa de uma violação de pressuposto de normalidade ou mesmo uma violação do pressuposto da homogeneidade de variâncias. Tá? Então, esse aqui é o teste de Levene. Tá? Ele é o teste, ele é representado pela letra F, ele é que é a mesma da ANOVA, tá aqui o F. Tá? Então, uma ANOVA tem 2 graus de liberdade, depois quando entrarmos na ANOVA, vocês vão ver isso daqui. Então, a gente já viu isso aqui. E outra coisa que a gente pode pedir são os QQ-plots. Tá? Também. Nós vimos na parte da estatística descritiva o QQ-plot. Vamos ver se cadê eles. Tá? Então, a gente tem o QQ-plot da ansiedade e o QQ-plot da evitação. Ansiedade e evitação. Tá? Então, a gente vê que se for normal, as bolinhas vão ficar em cima da reta, a gente vê que nas extremidades está saindo um pouquinho assim da reta, as bolinhas estão se desviando na extremidade, então indicando aonde que está esse problema da normalidade, está mais nos pontos extremos da ansiedade e da evitação. Tá? Que mais que a gente pode colocar aqui? Os gráficos descritivos, tá? Os gráficos descritivos são bem interessantes, bem didáticos, tá? Vamos falar com ansiedade. Então, no gráfico da ansiedade, a gente tem o sexo feminino lá em cima e o sexo masculino lá embaixo, tá? Então, muita ansiedade, tá? E a gente vê
A bolinha é a média, com um intervalo de confiança naquelas linhas, tá? Até onde vai o intervalo de confiança de 95%, tá nas linhas azuis, e a bolinha é a média. E o quadradinho é a mediana, assim a gente vê aqui no nosso blue, aqui no nosso sexo masculino. Aliás, estão em azul para homenagear os passarinhos, os gráficos, as linhas. Então, a gente tem uma mediana bem diferente da média, e isso aí já sugere um problema, uma violação do pressuposto da normalidade quando tem uma mediana muito diferente da média. Tá? E aí, quando a gente está falando de evitação, a coisa é o contrário, né? O sexo masculino, o nosso blue, está bem mais, tem uma evitação muito mais elevada, você está evitando aqui. Tem uma evitação muito mais elevada do que o sexo feminino. Tá? De novo, uma mediana muito diferente da média, uma violação dos problemas de normalidade. Tá? E aí, o que mais? Já marquei tudo aqui que tinha, né? Hipótese, tá? Isso aqui também é uma repetição que eu mostrei na aula de correlação, tá? No vídeo de correlação. A hipótese que a gente sempre testa é uma diferença de grupos, ou 90% dos casos nós vamos testar, mas pode ser que, por alguma razão na pesquisa, eu quero verificar se o grupo 1, que é o das mulheres, é maior do que o dos homens. Tá? E aí, no caso da ansiedade, isso é significativo na evitação, não porque os homens são maiores. Tá? Não tem. Mas se eu quiser fazer o contrário, aí eu vou encontrar uma significância só na evitação. Assim, eu já estou cantando a pedra antes de aparecer e não na ansiedade. Tá? Então a gente pode escolher que tipo de hipótese quer testar. A ciência tradicional, enfim, a pesquisa tradicional testa a diferença entre grupos, gostem ou não os críticos, né? Mas é isso que tem se feito nas pesquisas. E a última coisa é missing values, pessoas que não responderam. A gente pode excluir análise por análise ou pode excluir listwise. O que é excluir listwise? Se alguém não respondeu uma pergunta, se a gente não sabe ou a ansiedade ou a evitação, aquele sujeito não é analisado nunca. Assim. Se a pessoa, eu não sei a ansiedade de alguém, eu também não vou analisar aquele sujeito no que diz respeito à evitação. Tá? E vice-versa. Tá? Isso é excluir listwise, excluir o caso inteiro. Assim. E a outra sugestão é excluir análise por análise. Se o cara não respondeu a sua evitação, eu aproveito a resposta dele na ansiedade. Certo? Então, teste T que a gente teria era isso por hoje, né? Deixe o seu like. A Jade gostou muito do vídeo, o Blue também gostou, ambos gostaram do vídeo. Faça como a Jade e como o Blue, gostem do vídeo, deixem seu like e também se inscrevam no canal para saber todas as atualizações de vídeos, tudo, que vocês vão saber de muitos testes T. Né? E aí nós vamos terminar de uma maneira romântica com um beijo dos dois. Nos vemos nos próximos vídeos.